Fala, meu nobre! Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Diego Rabelo, sou do sexo masculino, tenho 42 anos, sou pardo, de cabelos pretos e olhos castanhos. Tenho uma estatura mediana. Hoje eu estou trajando uma calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre ciclos biogeoquímicos. E nesses ciclos biogeoquímicos, a gente vai tratar alguns ciclos como o ciclo do carbono, do oxigênio, do fósforo, e aí eu vou colocar pontos importantíssimos para que você tenha sucesso na nossa prova da UEA, beleza? Então, vem comigo e vamos estudar aí o primeiro ciclo, que é justamente o ciclo do oxigênio. Veja no esquema que está aparecendo aí na tela dos senhores que esse ciclo do oxigênio ele é um processo pelo qual o oxigênio ele circula entre a atmosfera e os seres vivos e o ambiente, ok? As plantas elas produzem esse oxigênio na fotossíntese, seres vivos e utilizam na sua respiração. Como consequência disso, eles acabam liberando o CO2. E processos como decomposição e a fotossíntese mantêm esse equilíbrio aí. Tranquilo, beleza? Então tá bom. Vamos para o próximo ciclo, que é justamente o ciclo da água. Agora, vamos para o ciclo da água. Nesse ciclo da água aí, entenda que ele é um movimento contínuo da água na Terra. Simples assim, não tem muito o que misturar aí, não tem muito o que acrescentar aí. Essa água, ela evapora das marés, como você está vendo aí na nossa tela, rios e lagos, tá? E aí condensa-se onde? Nas nuvens. Como consequência, ela vai precipitar justamente na chuva, ou até em neve, dependendo dos lugares, tá? E retorna ao solo. Ora, quando retorna ao solo, ele vai infiltrar e escorrendo de volta para o solo. E aí fecha todo o nosso ciclo ali da água. Agora, o ciclo do carbono. Esse ciclo aí, ele é o processo pelo qual o carbono, ele circula lá na atmosfera, seres vivos, oceanos e solos. Tá? Isso aí, um aplanado geral. Mas entenda que as plantas, elas agora absorvem o CO2 na fotossíntese, ou seja, o dióxido de carbono na fotossíntese, e aí, em seguida, esses animais consomem as plantas e o carbono retorna à atmosfera pela respiração. E aí, decomposição e queima de combustível fóssil. E assim, fecha o nosso ciclo de carbono. Até aí, tranquilo, beleza? Agora, vamos para o próximo ciclo, que é justamente o ciclo do nitrogênio. Esse aqui requer um detalhe, algo especial nesse ciclo. Por quê? Porque no ciclo do nitrogênio, esse ciclo ele é essencial para a vida. Tanto é que esse nitrogênio é um componente fundamental das proteínas e o DNA. Então, vamos por partes, vamos com calma, vem comigo que aí você vai entender. Então, a primeira parte desse nosso ciclo a gente chama de fixação. É justamente onde as bactérias fixadoras no solo, tá? Ou em raízes de determinadas plantas leguminosas, por exemplo, que transformam o N2, né, o gás nitrogênio atmosférico, em amônia ou em íons amônio, NH4+. Agora, preste atenção, não vai confundir. Quando eu falo amônia, eu estou falando de NH3, fórmula NH3. E os íons amônio, eu estou me referindo ao NH4+. Seguindo, temos a nitrificação, que aí já são outras bactérias, tá, que convertem a amônia. Aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui na tela, justamente que é para você poder acompanhar onde a gente está no nosso ciclo. Então, são justamente outras bactérias que vão converter a amônia em nitrito, NO2-, e depois em nitrato, NO3-. Tá? Preste bem atenção, tá? Justamente na diferença nesses dois termos e nas suas respectivas formas, que também podem ser absorvidos pelas plantas, ok? Então, avançando. Agora, depois da nitrificação,
nós temos justamente a assimilação, que é onde as plantas elas vão incorporar justamente esses nitratos, tá, em proteínas e ácidos nucleicos, tá? E animais obtêm justamente o nitrogênio ao se alimentar dessas plantas ou de outros animais. Bom, continuando. Aí vem a parte da decomposição, que são justamente organismos mortos que liberam os compostos nitrogenados que são transformados em amônio por decompositores. Tá? E aí a última parte é justamente a desnitrificação, que é onde agora bactérias desnitrificantes, tá? Acompanha, não vai se perder aí no nosso ciclo não. Então, justamente as bactérias desnitrificantes que transformam os nitratos do solo de volta em NO2 gasoso, então, que retorna à atmosfera. Percebe aí como foi fechado o ciclo? Pois é. Então, esse aí foi o nosso ciclo do nitrogênio. Agora vamos para o último ciclo, que é justamente o ciclo do fósforo. Esse ciclo nada mais é do que o movimento do fósforo entre as rochas, solos e águas e seres vivos. Tá? Então esse ciclo ele se inicia justamente com o intemperismo de rochas, que libera fosfatos no solo e na água. Tá? Em seguida, as plantas absorvem esses fosfatos, animais os obtêm ao se alimentar, e aí é claro que após a sua morte, a decomposição, esse fósforo retorna ao solo e aos corpos d'água. Beleza? Aí, até aí, super tranquilo, de boa, tá bom? Então vamos pegar todos esses conhecimentos dos ciclos biogeoquímicos que a gente estudou e vamos aí analisar duas questões. E a primeira delas é na VUNESP 2019, que diz o seguinte: o esterco de galinha contém fezes e excretas nitrogenadas, que podem ser utilizadas para adubar o solo. As plantas cultivadas nesse solo não são diretamente beneficiadas pelo esterco, porque as substâncias orgânicas contidas nele passam primeiramente pela letra A, nitrificação e depois decomposição, gerando nitrato, que é absorvido pelos vegetais. Letra B, decomposição e depois pela nitrificação, gerando nitrato e que é absorvido pelos vegetais. Letra C, decomposição e depois pela nitrosação, gerando nitrito, que é absorvido pelos vegetais. Letra D, nitratação e depois pela nitrosação, gerando o nitrato, que é absorvido pelos vegetais. Ou é a letra E, nitrosação e depois pela nitrasação, gerando nitrito, que é absorvido pelos vegetais. Bem, vamos analisar cada uma dessas alternativas e aí a gente vai discutindo até chegar à resposta correta, tá bom? Então, na letra A, ela diz o seguinte: nitrificação e depois pela decomposição. Opa, calma, dá uma parada aí, porque a gente entende que nitrificação é o processo de transformação da amônia em nitratos. Tá? Então, da forma como está colocado aí, é justamente o contrário. Vem primeiro a decomposição e depois a nitrificação. Quer ver? Agora, na letra B, ele fala justamente a ordem correta. Tá? É decomposição e depois pela nitrificação. Então, gerando nitrato que é absorvido pelos vegetais. Então, sim, está corretíssimo. Agora, quando ele diz que esse nitrato é absorvido pelos vegetais, a gente acaba anulando a letra C e a letra E, porque ele fala assim, ó, decomposição e depois pela nitrosação. Bem, já está errado por aí. E aí ele piora mais ainda, gerando nitritos que é absorvido pelos vegetais. Não, os nitritos não são absorvidos pelos vegetais. Ora, aí na letra C ele fala que é decomposição e depois nitrosação. Ora, a gente acabou de ver na letra B, que é a nossa resposta correta, onde ele diz que é decomposição e depois pela nitrificação. Então, só aí a letra C ela já está errada. E ela continua mais errada ainda quando diz que, ao gerar o nitrito, eles são absorvidos pelos vegetais. Não, o que são absorvidos pelos vegetais é justamente o nitrato. Então, só para deixar bem claro, o composto capaz de ser absorvido pelos vegetais não é o nitrito, e sim o nitrato. Tá? Veja bem,
Então, justamente é necessário a ocorrência de toda a etapa de nitrificação e não somente dessa etapa inicial, nitrosação, como ele está dizendo aí na alternativa. Agora, na letra D, ele diz que é nitratação e depois pela nitrosação, gerando nitrito que é absorvido pelos vegetais. Entenda, senhores, entenda, é necessário ocorrer a decomposição além da nitrificação. Então, devido aos compostos orgânicos presentes ali nas fezes da galinha, ok? Então, nitratação e nitrosação são etapas da nitrificação. Então, sendo a nitrosação a primeira delas, responsável pela transformação da amônia em nitritos. Ok? Essa é a primeira etapa. Agora, a nitratação é justamente a segunda etapa. Essa sim que é responsável pela conversão de nitrito em nitrato. E aí, na letra E, onde fala que é nitrosação e depois nitratação gerando nitrito que é absorvido pelos vegetais, não, está completamente errado, conforme a gente já discutiu nas alternativas anteriores. Então, a gente fecha com a resposta correta, justamente a letra B, beleza? Então, vamos para a próxima questão, que é da VUNESP 2023. O esquema seguinte mostra, de forma resumida, o ciclo biogeoquímico, letra A, do nitrogênio, letra B, da água, letra C, do carbono, letra D, das substâncias fosfatadas, ou é da letra E, do oxigênio? Bem, esse esquema que está mostrando aí na tela para vocês, veja que ele está mostrando para vocês das marés, oceanos, rios e solos, tá? Em ambiente com seres vivos, que a sequência dele é justamente a evapotranspiração. Como consequência dessa evapotranspiração, nós vamos ter a condensação. E essa condensação eu já posso te acrescentar nesse esquema, que é justamente a condensação que acontece lá nas nuvens. Que com a precipitação em nuvens e em determinados lugares, neve, tá? Ele volta para as marés, oceanos, rios e solos. E aí, te lembra algum ciclo da forma como ele está te mostrando? O que você acha? Sim, é justamente o ciclo da água. Todo esse esquema, ele fala justamente do ciclo da água, onde ele deixa bem claro ali as marés, oceanos, rios e solos, a evapotranspiração, a condensação que acontece lá nas nuvens e aí depois nas chuvas e em alguns locais a neve, a precipitação para fazer com que esse ciclo se feche. Então, sim, a resposta da nossa segunda questão é justamente o ciclo da água. Deu para entender aí? Show! Então, entenda, e para fechar a nossa aula de hoje, vimos ciclos biogeoquímicos, que são assuntos importantíssimos para o vestibular da nossa UEA. Então a gente estudou lá o ciclo do oxigênio, a gente estudou o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo. Então são pontos que eu coloquei cruciais de forma resumida aí para você, que são palavras-chave que você pode colocar e estudar com tranquilidade aí na sua casa, tá bom? Então estude, reforce esse assunto, que é um assunto que cai com uma certa frequência no nosso vestibular, beleza? Então acompanhe o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais e até a nossa próxima aula.